Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dando início aos recolhimentos deste ano, iremos meditar sobre o início da vida pública de Cristo, mais concretamente, nos dois primeiros mistérios luminosos, o batismo do Senhor no Jordão e a autorrevelação do Senhor nas bodas de Caná. E fazem parte esses mistérios das três grandes epifanias, junto com a festa da Epifania do Senhor, ou seja, das três grandes manifestações de Deus. Vamos considerar agora, nessa primeira meditação, o batismo do Senhor, que tem uma riqueza impressionante e só se consegue compreender tudo o que acontece no batismo do Senhor quando nós relacionamos com o Antigo Testamento, como iremos fazer agora no início dessa meditação. Depois de considerar o batismo do Senhor, nós iremos considerar o nosso batismo, seguindo a catequese do Papa Francisco. Consideremos então o batismo do Senhor. Como sabemos, João Batista começa a pregar nas margens do Rio Jordão e também a realizar um rito de penitência. Os judeus iam até o Rio Jordão e eram batizados por João Batista. Provavelmente, Jesus Cristo se coloca na caravana que parte de Nazaré como mais um. Aliás, Jesus Cristo normalmente na vida oculta se comportava como mais um da sua aldeia, da pequena aldeia de Nazaré. E chama a atenção se nós pensamos que o batismo de João era um batismo de penitência. As pessoas entravam no Rio Jordão para confessar os seus pecados e saírem purificados do pecado. E Jesus entra na fila dos que vão ser batizados por João. E uma pergunta que surge naturalmente, mas por que o Senhor vai fazer isso? Se ele não tem pecado, se ele é o Filho do Altíssimo? E até que João Batista tem a mesma reação que nós poderíamos ter de surpresa e chega a dizer: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus responde: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. No vocabulário bíblico, justiça significava seguir a lei, seguir a vontade de Deus, ou a Torá, a lei de Deus. Então Jesus está dizendo que ele está cumprindo a vontade de Deus descendo ao Rio Jordão. Mas por quê? Se ele não tinha pecado. E nós só vamos entender completamente o batismo do Senhor com relação ao fim da vida do Senhor. Agora é o início da vida pública e o fim da vida pública do Senhor é a paixão, morte e ressurreição. É com a sua paixão que Jesus faz, carrega sobre si os nossos pecados. E se torna pecado, diz São Paulo. Ele vai carregar os nossos pecados para purificar do nosso pecado, para purificar-nos de todo o mal. E o Papa Emérito Bento XVI vê no batismo exatamente isso, uma antecipação. É como Jesus estivesse falando: eu vim para redimir os pecados, para purificar os pecados. E já no Rio Jordão, eu entro para manifestar minha missão. E agora eu vou purificar a água do batismo, em vez de ser purificado pela água, para que vocês possam ser purificados. Só que esse poder de purificação da água
irá apenas na paixão e morte do Senhor, onde Jesus consegue a graça da nossa salvação. E como sabemos como fazemos essa relação? Porque há algumas referências ao Antigo Testamento que nos explicam isso. Quando Jesus entra no Rio Jordão, se ouve uma voz do Pai que diz: "Este é o meu filho muito amado." E essa frase faz referência ao sacrifício de Isaac que Abraão realiza. O que Deus diz a Abraão: "Toma o teu filho a quem tanto amas. Este é o meu filho muito amado." Então o sacrifício de Isaac era uma figura do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Abraão entrega o seu filho e ele livremente, sem reclamação, aceita o sacrifício. Então isso vai ocorrer na paixão do Senhor, que Deus Pai vai entregar o seu filho para remissão dos nossos pecados, e Jesus vai aceitar esse sacrifício, voluntariamente vai entregar-se por nós. Depois há uma outra referência à profecia do servo sofredor, no qual eu pus todo o meu agrado. O livro de Isaías diz: "Eis o meu servo, dou-lhe o meu apoio, é o meu escolhido, a alegria do meu coração." E o servo do Senhor é aquele, segundo a profecia, que carregou os nossos pecados, o castigo que devia cair sobre nós pelos nossos pecados caiu sobre ele, e por suas chagas nós fomos curados. Então, só se entende o batismo do Senhor nessa perspectiva de união com a cruz, onde Jesus nos redime. E no batismo, Jesus já está nos purificando, e purificando a água do nosso batismo. Então agora nós vamos meditar no batismo e na importância que tem para nós. Às vezes falamos pouco do batismo, deveríamos falar muito mais. São José Maria tinha uma ideia muito clara que o principal sacramento era a Eucaristia, porque é a fonte da graça, é o próprio Deus. Mas que o batismo era fundamental na vida cristã, porque é o sacramento que nos torna filhos de Deus. De certa maneira, no nosso batismo, Deus nos diz: "Este é meu filho muito amado, em quem eu coloco todo o meu amor." Nós que somos pobres criaturas, somos tomados como filhos e passamos a ser filhos. O Papa Francisco tem muito claro essa ideia de que o batismo nos cristifica, nos torna outros Cristos, o próprio Cristo. E por quê? Porque no batismo nós recebemos a graça de Deus. O que é a graça? É uma participação na natureza divina, na vida divina. E isso nos configura com Cristo, porque nós passamos a ter na nossa alma humana a mesma graça que Cristo tem na sua alma humana. Cristo tem uma alma humana? Tem. Não é perfeito homem? Ele tem corpo e alma como nós. Só que em Cristo, a humanidade está unida à divindade na pessoa de Cristo. E a partir do momento da encarnação, a alma de Cristo fica repleta de graça. E da sua graça, todos nós recebemos. Da plenitude de graça, nós recebemos graça sobre graça. E essa graça não vem no batismo. Então a nossa alma fica repleta do mesmo tipo de graça que Jesus tem na sua alma humana. E aí nós nos tornamos filhos de Deus nesse sentido. Nós somos uma pessoa divina? De jeito nenhum. Isso seria uma heresia dizer que nós somos deuses. Nós não somos deuses. Mas a nossa alma humana parece muito com a alma de Cristo. Só que Cristo é a fonte. Maria está cheia de graça, mas não é fonte de graça. E nós podemos estar cheios de graça. E ao estarmos cheios de graça, nós nos configuramos com Cristo. São José Maria vai dizer: nós somos outro Cristo, o próprio Cristo. O Papa Francisco nos diz: a vida cristã, que por sua natureza é vida que provém do próprio Cristo, faz com que vivamos a vida de Cristo. Somos cristãos na medida em que deixamos Jesus viver em nós. São Paulo vai dizer: não sou eu que vivo,
é Cristo que vive em mim. Em outra ocasião, São Paulo vai dizer, o meu viver é Cristo. Para todo batizado deveria dizer o mesmo. A minha vida é Cristo. Continuando com as palavras do Papa Francisco. Por onde começar a fim de reavivar essa consciência? Senão pelo princípio, pelo sacramento que acendeu em nós a vida cristã, pelo batismo. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, o batismo é o fundamento de toda a vida cristã. É a porta que permite Cristo entrar em nós. Diz o Papa Francisco numa das catequeses que realizou no ano 2017 e 2018. A palavra batismo vem do verbo grego batizem, que significa imergir. Tertuliano dizia, o corpo é imergido na água e a alma é imersa em Cristo, para receber o perdão do pecado e resplandecer na luz divina. Então, quando nós somos batizados, nós imergimos na morte e ressurreição do Senhor. Até todo o rito de imersão, que é uma das formas previstas para o batismo, que era muito usado no início do cristianismo, até São João Batista usava, os primeiros cristãos também. O que significava tudo aquilo? Né? A pessoa que era mergulhada na água e de repente saía. Né? Imersão é isso. A imersão significava morrer para a vida velha e sair para a vida nova. Então era um renascer numa vida nova, renascer na vida de Cristo, renascer para a vida da graça. Não é verdade que quando Nicodemos pergunta para Jesus, né, conversa com Jesus, Jesus fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Jesus está falando do batismo, desse renascimento, que era algo totalmente novo, que era a novidade do Novo Testamento, a vida da graça, que Nicodemos não conhecia, que era preciso nascer para a vida do Espírito. E aqui já cabem várias perguntas na nossa meditação. Eu tenho consciência de que sou chamado por Deus a levar uma vida nova. Sou chamado pelo batismo, é uma chamada à santidade, a viver a vida de Cristo. Que eu recebo o Espírito Santo que me purifica e me identifica com Cristo. Recebo a graça de Deus. Que o batismo é uma chamada à santidade, a caminhar nessa novidade de vida, me encaminhar para o céu. Que Deus tomou posse da minha alma e eu passei a ser templo do Espírito Santo que habita em nós. São José Maria dizia, não há nada melhor no mundo do que viver na graça de Deus. Ter Deus dentro de nós. E nós recebemos essa graça no batismo e recuperamos, se nós perdemos, na confissão. Então é muito importante o batismo. O Papa Francisco, nessa longa catequese que ele fez sobre o batismo, ele dizia, vocês sabem a data do batismo de vocês? Porque é mais importante do que o aniversário. O aniversário é nascer para uma vida humana. O batismo é nascer para uma vida divina. É muito mais importante. Aí ele até aconselhava, se vocês não sabem, pergunta para o pai, pergunta para a mãe, procura o certificado, né, para descobrirem e comemorarem, porque é uma data muito mais importante. Continuando com a catequese do Papa Francisco, ele comentava, antes de tudo, no rito do acolhimento do sacramento do batismo, pergunta-se qual é o nome do candidato. Se é adulto, ele mesmo diz, se é criança, os pais dizem o nome da criança. Porque o nome indica a identidade de uma pessoa. Quando nos apresentamos, dizemos imediatamente o nosso nome, me chamo fulano, para sair do anonimato. Anônimo é quem não tem um nome. E para sair do anonimato, dizemos imediatamente o nosso nome. Sem um nome, permanecemos desconhecidos, sem direitos, sem deveres. Deus chama cada um de nós pelo nosso nome.
São José Maria gostava muito de uma frase da Sagrada Escritura: Deus me chamou pelo nome e disse, tu és meu. Deus nos chama pelo nome, desde o nosso batismo. Então, o batismo assenta a nossa vocação pessoal. Nós somos únicos, nós temos um nome diante de Deus. O Papa Francisco dizia que a nossa vocação e a nossa resposta é pessoal. Não é emprestada, não é um copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não é isso. Porque cada um é único. Cada um tem uma missão para realizar na vida. Cada um tem um nome diante de Deus. E o Papa Francisco diz, e Deus pronuncia esse nosso nome a vida inteira. E nos chama pelo nosso nome. Como é importante o nosso nome. O que é o nome? É a nossa verdade mais profunda, é o nosso ser, é o que seremos por toda a eternidade diante de Deus. Como nos traz a realidade essas perguntas? Quem eu sou? Estou sendo coerente com a minha verdade? Como Deus me vê? Me identifico com o meu verdadeiro nome? Há algo na minha vida que não está de acordo com essa vida nova que Deus me concedeu no batismo? E que vida nova é essa? Já estamos falando? A vida de filhos de Deus. São José Maria dizia, o Senhor, por meio do batismo, pôs na tua alma um selo indelével. És filho de Deus. Como é importante essa realidade. Deus me ama mais do que meu pai. Deus me ama mais do que minha mãe. Deus me ama mais do que todos os pais e mães da terra juntos. Eu sou importante para o meu Pai Deus. Um filho não é importante? Sempre é importante. E eu estou agindo como um filho de Deus. Eu trato a Deus com essa simplicidade, essa ternura, essa profundidade, essa confiança, como uma criança pequena fala com seu pai. Outro dia eu fui na casa de um casal e a filha pequena falou para o pai, pai, você é meu herói. A simplicidade de uma criança, né? Você é meu herói. Né? Nós falamos assim com essa simplicidade. São José Maria diz que uma criança, um filho, pede a lua. Me dá a lua, pai, eu quero a lua. Então, essa confiança, essa ternura, de falar pai, paizinho, né? E sentir essa segurança de ser amado dessa maneira por Deus. São José Maria, quando ele viu a filiação divina, que teve um momento na vida dele muito importante, ele sentiu que Deus lhe dizia, tu és meu filho, tu és Cristo. E ele, totalmente tomado por Deus, dizia, Abba Pater, papai, pai. Ficou mais de uma hora, talvez 1h30, 2, pelas ruas de Madrid, dizendo, papai, pai. E o que ele disse depois disso? O que ele escreveu nos seus apontamentos íntimos? Que ele se sentiu protegido por um muro inexpugnável, indestrutível. E que muro é esse? Era o muro do amor de Deus. Deus me ama tanto. Será que eu tenho essa consciência? Me sinto seguro? Eu penso que o que dizia São Paulo também, nada me pode separar do amor de Deus. Eu me sinto tão amado assim. Uma pessoa que se sente assim é uma pessoa que está segura, não é nunca uma pessoa carente. Está segura do amor e nunca poderá retribuir tanto amor quanto recebeu. De Deus, principalmente. Depois dos pais também, nunca seremos capazes de corresponder a tanto amor, como veremos na segunda meditação. E esse amor é amor paternal que Jesus manifesta na parábola do filho pródigo, que é um amor que perdoa tudo, que levanta sempre. Deus não se escandaliza dos homens, Deus não se cansa das nossas infidelidades, Deus perdoa qualquer ofensa quando o filho volta para ele e pede perdão, que se antecipa. Quando o filho está voltando, é um pai que se lança ao pescoço do filho e o enche de beijos, e o abraça, e manda fazer uma festa, e mata o bezerro cevado, e faz um churrasco, né? Porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Eu tenho essa segurança de estar na casa do meu pai, por mais besteira que eu tenha feito na vida, que Deus me perdoa, que Deus me levanta,
Eu estou seguro desse amor de Deus? Estou na casa do meu Pai? Confio nesse amor? Na celebração do batismo de adultos, há umas palavras também muito bonitas que mostram que Cristo é o modelo para nós. Nós devemos ser filhos de Deus como Cristo é filho de Deus. E as palavras são as seguintes: se faz o sinal da cruz nos sentidos da pessoa, né, adulta. Recebei o sinal da cruz nos ouvidos, e se marca com a cruz dos ouvidos, para ouvir a voz do Senhor. Nos olhos, para ver o esplendor da face de Cristo. Nos lábios, para responder à palavra de Deus. No peito, para que Cristo habite nos vossos corações mediante a fé. Nos ombros, para sustentar o jugo suave de Cristo, a cruz de Cristo. E vai marcando com a cruz a pessoa, né? Dizendo: seja como Cristo. Veja como Cristo vê o mundo, fale como Cristo fala, pense como Cristo, carregue a cruz como Cristo, seja Cristo. Outra citação do Papa Francisco, ele recorda uma coisa que ficou perdida na história da igreja. Antigamente as igrejas eram construídas com uma certa orientação, né? Orientavam-se para o leste as igrejas. São Pedro é assim, por exemplo. As igrejas antigas são assim. Entrava-se no edifício sagrado por uma porta aberta para o ocidente e, caminhando pela nave, pelo corpo da igreja, dirigia-se rumo ao oriente. E por que faziam assim? O Papa explica: o ocidente é o ponto cardeal do pôr do sol, onde a luz desfalece, morre, né? O Oriente, ao contrário, é o lugar onde as trevas são vencidas pela primeira luz da aurora, evocando Cristo. E como era feito o rito do batismo antigamente? Em duas partes. Primeiro, né, se ia ao Ocidente, onde a luz desfalece, e lá se fazia uma parte das perguntas que ainda se faz até hoje, né? Renuncia a Satanás, as suas obras, né? E olhando para onde o sol se põe, diz: renuncia. É como: estou morrendo para o homem velho. Aí depois iam para o outro lado da igreja e perguntavam: vocês acreditam em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo? Aí as pessoas diziam: creio, eu creio na luz. É isso que queria dizer o ritual. E o significado que o Papa Francisco diz é o seguinte: significa olhar para a luz. A vida inteira a gente tem que olhar para a luz, olhar para Deus. O Papa Francisco diz: todos nós podemos ter trevas na nossa vida, trevas exteriores, trevas interiores, mas o cristão é orientado. Ele sabe que deve olhar para a luz sempre. Então ele está cheio de esperança. Ele diz: os cristãos acreditam não na escuridão, mas na luminosidade do dia. Não sucumbem à noite, mas esperam na aurora. Não são derrotados pela morte, mas anseiam pela ressurreição. Não são vencidos pelo mal, porque confiam sempre nas possibilidades infinitas do bem. Essa é a nossa esperança cristã. A luz de Jesus, a salvação que Jesus traz, que nos salva das trevas. E às vezes, muitas vezes na direção espiritual, às vezes eu tenho vontade de dizer para as pessoas: levanta a cabeça, olha para a luz, parece que está olhando para o chão, né? Está tudo escuro, né? Olha para a luz, levanta a cabeça. Às vezes dá vontade de dizer: para onde você devia ter olhado e não olhou? Pode que a pessoa vai dizer: para a luz, para Deus. Então é isso, nós devemos olhar para a luz. Nós temos um Pai, essa é a nossa luz. Nós temos Cristo que nos salva, é a nossa luz. Nós temos o amor de Deus no nosso coração, essa é a nossa luz. Nós não lutamos sozinhos, nós temos Deus conosco e vivemos cheios de esperança. E não podemos perder isso de nós. O Papa Francisco, de uma forma até poética, diz: o cristão conserva nos olhos o brilho da luz. Nossos olhos brilham,
Porque nós confiamos na luz e a luz de Deus reflete em nós. E nós vivemos da esperança, colocamos a nossa esperança em Deus. O batismo é o início da esperança, que nós podemos ser santos porque confiamos na graça de Deus que nos santifica. Vamos encerrando essa primeira meditação do nosso recolhimento, recorrendo à Nossa Senhora, a cheia de graça. Nossa Senhora não foi batizada, ela foi gerada, né, concebida, imaculada, mas ela saboreava essa vida divina nela. Ela que era cheia de graça, que ela nos ensine também a saborear a vida do Espírito que vem através do batismo para nós, dizendo como Nossa Senhora: minha alma exulta de alegria em Deus meu Salvador. Esse Deus que eu tenho dentro de mim, que me santifica e que me identifica com o próprio Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.